Mateus capítulo 14, versículos 15 até o versículo 19. Acharam aí? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles o entregaram às multidões. Percebem como há uma gradação aqui? Jesus faz todo o lado místico da coisa, ele ora, ele abençoa, ele reparte, chama os discípulos, dá para os discípulos e a partir dos discípulos chegam até a multidão. Eu acho fantástico isso que o texto coloca para nós, essa parceria divina. Jesus faz o que nenhum homem consegue fazer, o impossível. Mas o possível parte a partir das nossas mãos, vai para a gente. Quer ver uma coisa das mais incríveis que aconteceu na vida de Jesus? Jesus está um dia em algum lugar, chega a notícia para ele de que seu amigo Lázaro está morto. Vocês lembram desse texto? Jesus se demora um pouco, quando chega lá, Lázaro já está enterrado, já é o 4º dia, a pedra já lacra o sepulcro, tudo é complicado, tudo é mais difícil. Jesus vai lá, manda tirar a pedra, faz uma oração rápida, não é uma oração cheia de coisa, é uma oração rápida. Quando ele termina de orar, Lázaro aparece vivo na boca do túmulo, e o texto bíblico ainda é tão tremendo a ponto de colocar que ele está enrolado de faixa até em cima, tendo um pano no rosto, cobrindo o rosto. Não é assim que está lá no texto de João 11? Quem lembra disso? Ele está literalmente mumificado, ele está em pé na beira do túmulo com o corpo todo enfaixado com faixa e com um pano na cabeça. Aí o texto bíblico, eu queria que você olhasse para mim aqui, imaginasse, se colocasse nesse lugar, nesse momento. Imagina que você está ali com aquela multidão ávida por uma coisa espetacular que vai acontecer. Você está ali, você ativou o modo cliente. Você está ali como alguém que vai para assistir um espetáculo. Você quer ver a coisa fluir. De repente você está ali olhando para Jesus. Jesus faz uma oração rápida. Lázaro aparece. Imagina essa cena por um momento. Você está ali sabendo que a gente vai desmaiar, né? O nível está lá em cima de adrenalina. Aquele indivíduo lá parado, com o corpo todo enrolado de faixa e um pano na cabeça. Olha bem para mim. É por isso que é tão perigoso você focar sua fé só no que é espetacular e esquecer do comum. E fome é uma coisa do comum. Naquele momento, tudo que o povo está vendo é um corpo todo enrolado de faixa, com um pano na cara, um milagre. Só que ninguém está percebendo que se aquele homem não for ajudado, ele vai morrer de novo em pouco tempo. Porque se ninguém for lá para tirar o pano da cabeça dele, ele vai morrer asfixiado em poucos minutos, sim ou não? Porque ele saiu da morte para a vida, coisa que ninguém pode fazer. Mas tirar das faixas da morte, cheiro de cemitério, pano na cara, é coisa que a gente pode fazer e Jesus não fez. Jesus vai lá e diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Olha o que Jesus está dizendo: eu tiro da morte para a vida, vocês põem da vida para o viver. Jesus está falando: eu tiro do domínio da morte, vocês tiram das faixas de cemitério. Eu tiro ele do caos, vocês colocam ele na vida. Eu quero que vocês entendam que aquilo que eu fiz nascer de novo, vocês não podem matar com velocidade. O nome disso aí é discipulado. Jesus traz o pecador do mundo para cá, mas colocar para cantar, abençoar e viver é com a gente. A gente é que tira as faixas, a gente é que arranca os panos, a gente é que impede a asfixia, a gente é que chega perto, a gente é que dá banho, a gente é que cumpre, a gente é que abraça, a gente é que chega junto, a gente é que aproxima, a gente põe para viver. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a segunda fome que mais machuca o homem de hoje. Acompanha aí comigo na sua apostila aí, ó. 2, o ponto 2 aí, ó. Fome de afetos. Indiferença não é pão. Qual que é a página que está aí? 10, página 10, obrigado. Ó, fome de afetos, indiferença não é pão. Irmãos, escuta bem o que eu vou falar para vocês. Essa parte agora vai ser dolorosa, ainda bem que você tomou uma água, um café.
Ainda bem que não tem criança aqui, senão tirem as crianças da sala. É só pedir para os diáconos fechar a porta, deixar ninguém sair, que a gente vai dar uma apertada agora. Indiferença. Irmãos, se tem uma coisa que machucou até Deus na Bíblia, é a indiferença. Deus chega para Israel e fala, esse povo virou as costas para mim. É uma das expressões mais dolorosas da Bíblia. Você quer ver uma coisa? Se tem um lado onde Israel machucou profundamente o coração de Deus, foi quando Israel quis um rei. Deus sempre quis que ele fosse o rei de Israel, que Israel entendesse ele como autoridade soberana do povo. Só que Deus já sabia, na sua eterna sabedoria, que o povo não ia querer isso. Isso machuca Deus. Meu povo não me quer e quer alguém deles. A tal ponto de Deus avisar que Israel, quando quis um rei, sabe o que Israel falou para Deus? Todas as outras nações têm reis, só a gente não. Nós também queremos ser igual, irmãos. Israel fez a leitura errada. Era para Israel não fazer a leitura da vítima. Ah, Senhor, todo mundo tem rei, menos a gente. Não, era para fazer a leitura do privilégio. Senhor, todas as nações têm rei comum, nós temos o Senhor. Não foi o que Israel fez. Israel pensou, todo mundo tem rei, a gente não, vamos fazer o nosso. Só que Deus avisou, mais de 1000 anos antes, lá em Deuteronômio 17, Deus avisou para Israel, quando vocês tiverem um rei, cuidem para que o rei que vocês escolherem não peque em 3 coisas. Não ajunte para si muito ouro, muito cavalo e muita mulher, porque se o fizer, desviará o coração. Passa mais de 1000 anos, vem Salomão, literalmente da raiz de Davi, assume o trono e o que é que ele tem? Ouro demais, cavalo demais e mulher demais. Ele erra exatamente nos 3 pontos. A Bíblia diz que o peso do ouro que Salomão recebia por ano é de 666 talentos, olha que tremendo. 666, cifra malignizada do imaginário judaico. É o modo bíblico de dizer que o dinheiro do ouro, todo aquele peso de ouro entrando por ano, fome de dinheiro e não de pão, estava malignizando o coração de Salomão. O cara tem 1000 mulheres, só uma tem nome, Sulamita, com L. Porque vem Sulamita, Shulami, feminino de Shelomo. Olha que incrível. Ou seja, ele nem gosta dela, gosta de si mesmo no reverso. Quem chega nesse nível de poder não gosta de ninguém. A indiferença machucou até o coração de Deus. Nós temos na igreja cultos marcados por indiferença. Quando você vem aqui só para receber e nem pergunta se Deus quer receber de você alguma coisa, é indiferença. E isso machuca o coração de Deus. Quando você chega na igreja, você glorifica, esbraveja, faz o que quer, e o irmão do lado machucado, detonado, sangrando, chorando, e você nem liga, você vira para o seu canto aqui e fala, culto é individual. Você mata alguém de fome de afetos dentro do culto. Quando você chega num lugar como esse, e tudo que você tem ao seu redor é apenas gente que você não conhece, não chega perto, não tem abraço, não tem aproximação, você mata e morre de fome de afetos. Olha aí o tópico 2, fome de afetos, indiferença não é pão. Se tem um desafio no século 21 terrível, é o dos afetos. Quer ver só? Teste rápido, exercício rápido. Você já viu aqueles irmãos que sempre chegam, talvez seja o seu caso, e isso não é um problema, é só um ponto para você pensar, que senta sempre no mesmo lugar? Sempre. É quase um jeito cósmico de dizer, no dia que eu faltar eu também fui, é só olhar para mim que eu estou lá, meu holograma vai, avatar meu existe, né? Pensa por um momento, você sentou do lado desse irmão aí porque gosta dele ou porque não tinha outro lugar para sentar? Você sabia que do ponto de vista bíblico, para você chegar ao céu, o grande empecilho disso é a sua convivência com esse irmão aí? Sabe aqueles pregadores? Olha para mim aqui, ó. Vou fazer um negócio legal. Agora eu vou fazer. Pablo, essa é a minha hora. Olha para mim. Sabe aqueles pregadores que falam, vire para o seu irmão. Essa eu vou fazer. Vire para o seu irmão. Olhe para ele. Olhou? Olhou para o seu irmão? Olhou? O Evangelho diz, Jesus falando, linguagem de Jesus, olha para mim. Jesus fala assim, ó. Naquele dia estarão 2 numa cama, um será levado, o outro será deixado. Porcentagem? Os irmãos entendem de matemática, olha que maravilha, 50%. Eu perguntei para vocês que matemática não é minha área. Se eu fizer 3 contas, dão 3 resultados diferentes. Mas 50% eu acertei. Jesus chega e fala assim, ó. Naquele dia estarão 2 arando o campo, um será levado, o outro será deixado. Quanto é?
Imagine que agora de manhã, Jesus adentra o templo da Assembleia de Deus aqui em Londrina e racha essa igreja no meio, 50%. Em qual metade você está? Na que vai ou na que fica? Olha de novo para o seu irmão. Você pode estar olhando para alguém que não vai subir. É sério, irmão. A sua mãe estava certa quando disse que quem vê cara não vê coração. Os ateus de coração ainda estão dentro da igreja, machucando o coração de Deus e fingindo de santo. Você pode estar olhando para alguém que não vai subir. Hoje Deus está dividindo metade, metade. Um vai comigo, o outro fica. Mas em nome de Jesus, abrace-se a verdade da graça. Senhor, eu vou contigo, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas, porque a fome da minha alma só é saciada se o teu pão descer. A gente esquece que essa convivência aqui é coisa séria. A gente esquece que estar na igreja não é fazer parte de um clube social dentro da lógica de religião na sociedade. A gente esquece que igreja não é um lugar que a gente vai só porque é tradição. Eu estou aqui, teologia de Gabriela, eu cresci aqui, nasci assim, eu vou morrer assim. Não! A lógica da igreja é entender que aqui hoje não interessa quanto tempo de igreja você tem. Você ainda está nos primeiros passos, recebendo luzes nos olhos, encontrando com Deus na vida. É seu primeiro momento aqui. Tem crente que acha, pastor, que existe uso capião na fé. Ele está aqui há 30 anos, Deus vai arrumar um lugar para ele. Vai não. Não existe experiência de crente. Ah, não, eu sou um crente experiente. Não é não. Se tem uma coisa que não existe na configuração do cristianismo genuíno, à luz de Cristo, é uma espécie de terceira idade gospel. Não, eu já estou aqui, irmãos, há um bom tempo, então eu já conheço da coisa. Você conhece de sociedade, de tratos sociais, não de reino. Por isso que na fé cristã, meninos, literalmente, conseguem ser melhores do que homens. Por isso que na fé cristã, uma das coisas mais incríveis que acontece é quando as irmãs despertam. Eu tenho orado muito e trabalhado na minha área de pesquisa para que Deus levante mulheres teólogas que pensem a partir da ótica feminina, sem imitar homens. Vocês não precisam imitar a gente erra demais, relaxa. Como eu tenho orado para Deus levantar mulheres femininas, com olhar feminino, que entendam a partir do olhar e do lugar feminino, o que é a fé, com olhares femininos para o texto, com intenções femininas do texto. Irmãos, uma das coisas mais lindas da história de Jesus na Bíblia, que é impossível contar a história dele sem passar pela mulher. Ele é o único homem que não é semente de homem, é semente da mulher. Ignorar as irmãs na igreja é ignorar metade do universo. Metade do mundo é feito de mulher. A outra metade de filhos dessas mulheres. Não dá para ignorar elas. A indiferença também entra disfarçada de machismo. E se tem uma coisa que eu queria muito que o Espírito Santo exorcizasse, pulverizasse, é o machismo / misoginia idiotizada dos púlpitos. Isso é medo. Isso são meninos que não cresceram. São homens que seguram isso aqui, que é um objeto fálico, como se isso aqui fosse o grande grito. Eu preciso de potência. Tomara que Deus levante nessa igreja mulheres que pensem, que voem. Mas sabe qual é o grande empecilho? Sabe por que Deus quer? Eu sei que Deus quer levantar as mulheres. Mas sabe por que em muitos lugares elas não levantam? Não é porque elas não querem ou Deus não quer. É porque estranhamente casaram com um bobo que tem medo que elas voem. Se você casou com uma águia e botou ela dentro de uma gaiola, o problema é seu. Porque Deus te chamou e te deu essa mulher porque sabia que de algum modo você a libertaria das gaiolas e ela voaria muito mais alto do que você jamais sonhou. Não tenha medo de libertar a águia que Deus colocou na sua mão. Tudo isso é indiferença, são fomes de afetos. É gente que não pensa, gente que não raciocina. É interessante, né? Você vai ver lá no começo, René Descartes vai dizer: penso, logo existo. A igreja é cheia de gente que não pensa e existe, chega a ser estranho. Por isso que é tão importante a gente refletir, abrir a cabeça, pensar uma coisa mais ampla.
Volta no texto comigo, olha que legal. O versículo 19 tem o convite de todo faminto anseia. Sente-se. Olha o versículo 19, ó. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama. Olha para mim, imagina isso aqui, ó. A multidão ali pensando, e agora? A gente vai, não vai? Ele está discutindo com o grupinho dele lá, deve mandar a gente embora. Jesus vem e fala assim, não, chama todo mundo. Imagina, você com fome, cansado, Jesus fala, ó, façam grupos aí, sentem na grama, a gente vai servir vocês. É o sonho de todo faminto. Já aconteceu com você de estar num restaurante e passar alguém fora, andando, olhando para dentro com a fome? O olhar consegue demonstrar fome. Tudo o que ela queria na vida é que você chamasse para dentro, ou pelo menos levasse a comida lá. É ou não é? É o sonho de todo faminto. Acompanha comigo, ó. É o convite à mesa, um convite que desafia a cultura do self-service e do cancelamento. Ou seja, na igreja não há lugar para que a minha mesa esteja cheia e alguém do lado só salivando, babando de fome, sem que eu me incomode com isso. Irmãos, se a dor do mundo não incomoda você, sua fé já se acomodou faz tempo. Você sabia que uma das melhores formas de, entre aspas, evangelização é servindo na mesa do seu vizinho? Você sabia que tem crente que é um aborto social completo? Ele só tem amigo crente, ele trabalha para crente, ele só convive com crente, ele é bilíngue, português e evangeliquez, só fala com crente, só vive com crente, só assiste coisa de crente, só ouve coisa de crente, tudo que... E ele fala, é porque eu sou santo. Não, é medo. Está vivendo um terrível medo. Tanto que ele não desvia, não porque ele não tem mais fé, é porque ele não tem nada para fazer lá fora, não conhece ninguém. Então ele permanece desviado aqui dentro, porque aqui ainda conhece alguém. Alguns se tornam desviados altamente produtivos, eles fazem tudo na igreja, menos assistir o culto. Quando o pastor precisa, estou lá, pastor, pode ajudar. Ele vai lá fora, ele ajuda, ele limpa o banheiro, faz um monte de coisa. Ele não senta para assistir, prestar culto nunca, porque ele desviou faz tempo. Ele só produz. Não tem vida lá fora, não conhece ninguém. As pessoas não sabem quem ele é. Ele nunca convida o vizinho, por exemplo. Os vizinhos não sabem nem que ele existe, ele é um 007 gospel. Os vizinhos falam, tem alguém que mora nessa casa aí. De vez em quando sai, depois volta. Parece alguém de uma máfiazinha muito perigosa, que eles são do arrumadão. Ele sai, depois ele volta, não fala com ninguém, negócio complicado. Sei lá, ele tem algum protocolo aí, na hora que ele apertar o botão explode o mundo. Esse cara é doido, essa família é esquisita. Você já viu crente que ele se incomoda com a felicidade do outro? É um negócio muito esquisito, irmão. A pessoa começa a rir e fala, sangue de Jesus tem poder. Eu não sou assim, não. Não é mesmo. Gente com espírito de gravidade só cai. Ele não consegue subir. Você já percebeu que o vento, que o Espírito Santo é, só consegue brincar com as folhas que estão livres? Tem gente que é espírito de gravidade, não consegue ser feliz, não brinca com nada, não alegra com nada. O filho não vê a hora de completar 18 anos para vazar da igreja, porque viveu a vida inteira com uma coleira no pé, um pai e uma mãe desesperados, angustiados, com um sexo horrível, e uma vida destruída, passa a vida inteira arrebentado, dizendo que Deus é bom. Que Deus é esse? Você destila ódio para dizer que Deus é amor? Fome de afetos. Eu disse que ia apertar. Quer ver? Acompanha comigo. Ó. O mundo tem fome e sede de afetos. Amor, beleza, perdão, abraço. E isso não é novo. Lá em Gênesis, olha que tremendo, em Gênesis 16:13, no auge do desespero, Agar dá nome ao ser divino que a ampara. É tão tremendo isso. Tem um ser divino que vem e ampara ela e o filho dela, ela dá um nome para ele. Olha o nome que ela dá. Tu és o Deus que me vê. Só os invisíveis sabem a dor que existe em não ser visto, percebido como gente. A igreja é cheia de invisíveis do culto. Gente que entra e sai e ninguém vê. De vez em quando a gente escuta um testemunho, eu estava tão destruída, e cheguei na igreja, a irmã me deu um abraço, e aquele abraço me salvou. Já aconteceu com você? Se tem uma coisa capaz de curar, não é a capacidade que eu tenho de cima para baixo, impondo o poder, orar por você, colocar minha mão em cima e fazer acontecer. Isso é mágica. O mais incrível é quando eu desço ao seu mesmo nível, eu choro junto. E juntos nós dois somos consolados por um Espírito que habita os humildes. Que desce, que conversa com gente. Pouca coisa é mais irritante do que gente que não conversa com ninguém, aquela coisa fechada. Eu fiquei sabendo, pastor, de uma igreja lá em Tocantins, que chegou uma dessas, uma cantora. E a cantora estava lá e ela disse, tenho sede. Pelo menos isso foi bíblico, a frase, tenho sede, só isso. Tenho sede. Aí vem o obreiro com o copo, igual esse aqui, de água para ela. Imediatamente ela disse, não bebo dessa água.
só bebo da água tal. Aí começa todo um sistema incrível para ir buscar água para a irmã, porque nem tinha da água que a miserável bebia. Naquela cidade, teve que ir buscar na outra cidade, não sei quantos quilômetros, só para a irmã beber água. Se eu fosse destilar as bizarrices que acontecem na igreja, vocês iam desviar aqui. Eu estava numa igreja, Rio de Janeiro, eu sempre conto isso porque é importante, e eu gosto de contar do que eu vivi. Estou lá numa igreja no Rio de Janeiro, baita de uma igreja gigante. Estou sentado no púlpito, aquele monte de gente no púlpito, aquela coisa toda, os irmãos cantando, o hino acontecendo. Você já assistiu um filme, alguma coisa, um show, aí que alguém te chama, você dá uma pausa? Já aconteceu com você? Pois aquilo aconteceu no presencial, incrível. De repente, a irmãzinha cantando ali no canto, assim, com o microfone, os irmãos tocando, o povo aqui, tá, aquela coisa. De repente, parou tudo. A irmã parou assim. Eu falei, olhei para o lado, falei, meu Deus. De repente, aparece lá no canto, lá na porta, o ser e a ser. O dono e a dona da igreja. E eles vêm andando devagarzinho, parecendo um casamento. Entrando pelo centro, todo mundo parado, todo mundo de pé. Eu tive que ficar de pé também, rápido. Olhando para aquilo, assim, desesperado. Parece que só eu não estava sob o efeito do pause, que eu movi a cabeça, pelo menos. E o ser ia servindo, devagarzinho, tá? Aquela coisa, aquele silêncio perturbador. Nem a mosca passou, ela parou também aqui, ó. Veio, subiu no púlpito, aí ajoelhou, não sei se ele orou, porque deve ter orado a si mesmo. Eu sou tremendo, meu sangue tem poder. Porque quando ele levantou, sentou, que ele fez assim, soltaram o play. A irmã voltou a cantar, tudo voltou normal, criança correndo. Eu fiquei, foi uma sensação muito esquisita, irmão. Eu fiquei, meu Deus, eu vivi essa. Sabe o que é pior? Quando isso acontece na sede, a congregação tende a copiar o modelo. Síndrome do pequeno poder. É aquela coisa, eu quero que pelo menos 3 pessoas digam que eu sou massa. Essas pessoas entenderam errado quando Jesus diz amar o próximo a si mesmo. Eles só fazem isso diante do espelho. Eles não amam ninguém a mais além disso. Aí vira essa bizarrice toda. E sabe o que acontece no pior? É que isso tudo não é evangelho, mas isso tudo faz uma cócega tão gostosa na alma que a gente reproduz. A gente gosta. É bom quando isso acontece. Sabe o que é estranho? Isso vai gerando e alimentando cada vez mais um poço de indiferença aqui, ó. Porque aí a gente fica perto só de quem é bonito, de quem é legal. Nós vivemos uma geração apaixonada por um ângulo, por exemplo. Você posta só um ângulo da foto. Você já percebeu que você posta só um ângulo que sempre te favorece? Tem gente que posta um ângulo aqui, ó, que esse negócio é tão bem calculado que você fala, rapaz, o cara emagreceu. Não é, é o ângulo. Se ele tirasse daqui, você não viu o rosto. A gente é apaixonado por ângulos. Esse é o grande problema do século que a gente vive. Século de moldagem do olhar, captura do ângulo perfeito. É por isso que é lindo o nosso Deus. Ele não vê você por um ângulo. Ele te vê a substância informe dentro do ventre da mãe, do jeito que Ele fez antes de nascer. Ele sabe quem você é. Sabe as misérias que a gente esconde, sabe as parafernálias que a gente faz, sabe os nossos rotas de fuga. Deus conhece tudo. Acompanha comigo aí, ó. Indiferença não é pão, pelo contrário, é o antipão. É a ração animalesca daqueles que cometem o suicídio da própria humanidade. É o exato oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, porque o ódio pelo menos é declarado, a indiferença disfarça. A gente faz isso o tempo todo, irmãos, vivendo de uma espiritualidade da indiferença, de não olhar para Deus e conviver com Ele como quem de fato convive com um amigo. Quando você transforma Deus apenas no seu ganha-pão celeste, você simplesmente mata todo e qualquer sentido de intimidade, de relacionamento. É só coisa. É só buscar algo de Deus. As frases dizem por si, eu vim buscar, eu quero. Irmãos, a gente vive um nível de esquizofrenia gospel tão esquisito. Esse dia eu estava pensando, momento do louvor, o primeiro hino, as pessoas cantam e quase se matam assim, Senhor, deixo tudo aqui, tudo entregarei, eu te dou tudo. Deus falando, maravilha, tá. Segundo hino, restitui. Ué, Deus acabou de receber, tem que devolver. Como é que faz com o crente? Todo dia a gente inventa um negócio desse diferente, uma coisa nova, tem que criar alguma coisa, tem que fazer um negócio novo. Eu fiquei sabendo de uma igreja onde o pastor instituiu uma campanha, botou um monte de Bíblia aberta no chão, do púlpito à porta, os crentes vinham por aí e passavam por cima da Bíblia andando, tema da campanha, caminhando na palavra. Você ri, mas isso leva mais gente para lá do que na sua congregação quando você prega a verdade.
Sabe por quê? Porque a verdade ainda é a verdade por si. Paulo disse que não podemos nada contra ela, senão por ela. Ou seja, aí que está o grande problema. Quando você se levanta e fica com inveja de uma multidão vazia, indo atrás de proposta de comida, quando não tem, você se iguala a ela no afeto. Mas quando você permanece e diz, eu sei, está vazio, está pequeno, está simples, é pouco, é 5 pães, 2 peixes, mas está na mesa. Vem quem tem fome, vem quem precisa, vem quem quer, vem quem ama, vem quem busca. E ali sacia, ali tem comida. Por isso que é tão importante que hoje Deus liberte a gente da lógica de observar o que o outro acha que é bom. O que é bom para você é aquilo que Deus sabe que se encaixa no seu contexto. Você sabia que tem gente, por exemplo, na igreja que não pode ter cargo? Enquanto ele não tem cargo, ele é uma benção. Dá metade de um cargo para ele, se demoniza. Muita gente passa por isso. Por isso é tão bonito quando a gente encontra gente que sabe exatamente o lugar que tem. Sabe aqueles diáconos que são tão diáconos e tão diáconos que eles incorporam a palavra diácono? Se você vai lá e consagra ele a presbítero, mata um diácono tremendo, ganha um presbítero 0%, dormindo no púlpito em pleno domingo. Ele não nasceu para aquilo. A vocação dele é servir. E é tão linda que ele faz isso com a alma. Eu conheço alguns diáconos, teve um lá em São Paulo que morreu recentemente, que, por incrível que pareça, o buraco que ficou na igreja, os irmãos sentiram de verdade a falta daquele homem, que nunca deu uma palavra no púlpito, que tinha ojeriza microfone, mas com a capacidade impressionante de olhar os bancos no lugar, de limpar os lugares, de entregar uma água como quem entrega uma pepita de ouro. Toda vez que aquele homem chegava perto do púlpito, o céu aplaudia, dizia, é demais isso. Deus tem seus grandes, eles não têm nada a ver com aquilo que a gente acha que é grande. Os grandes de Deus não têm mídia, fama, não tem plateia, não tem vitrine. Eles são filhos da arca, são filhos do lugar fechado. Eles são guardados lá naquelas cavernas de Deus, onde só Deus encontra, onde só Deus conversa, onde os grandes mistérios da graça são revelados. É coisa não para iniciante, é para os amados da alma, gente a quem Ele abre os segredos do coração. Esses dias eu vi um negócio na Bíblia que me deixou assustado. A Bíblia tem esse problema, irmãos, olha para mim, entre aspas, né? Problema entre aspas. Se você nunca leu a Bíblia e ela te deixou incomodado, está lendo errado. Um dia eu estou lendo lá Jesus com os discípulos, João capítulo 13, um texto tão bonito, tão tremendo. De repente Jesus fala, o texto bíblico diz que Judas pegou e saiu. E quando ele sai, o texto coloca, era noite, ponto. E é verdade, filho das trevas volta para a noite. É o único lugar que ele se sente em casa. Quando ele sai, o texto bíblico diz que Jesus olha para os discípulos. O texto é tão tremendo, porque aí a cultura judaica nos ensina muito a ver isso. Para o judeu, alguns números são tristes. 11, por exemplo, é 12 menos 1. Quebra da totalidade, é número triste. O grupo não está fechado, tem um buraco ali. A tal ponto que depois que Jesus vai para o céu, o Espírito desce e ainda vão arrumar alguém para botar nesse lugar, que esse lugar incomoda. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, novo mandamento vos dou. Ele não espera completar o lugar. No lugar fechado, com o grupo fechado, ele espera o das trevas sair para abrir o coração. Judas não teve acesso ao novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Amai-vos como eu vos amei. Não é mais como a si mesmo. Como a si mesmo tem limite. Como eu não. Eu amo como meu pai ama. Então não preciso do seu amor no retorno. Estou livre para te amar porque o pai já me ama. Então amem como eu amo, do jeito que eu amo. Judas não teve acesso ao novo mandamento. Pergunta de Deus para você essa manhã. Deus vai esperar você sair para beber água, atender celular, fazer alguma coisa lá fora, para Ele abrir o coração, Ele pode abrir com você aqui dentro. Você é parte do grupo dos amados, de gente da intimidade, gente que quer ouvir, gente que Ele pode falar o que você não gosta. Você tem que ir lá para fora. Olha no texto. Se você olhar com calma, vai perceber a fome de afetos muito perto de você. Uma das principais mentiras ditas no último 1º de abril foi amo você. Imagina. Uma das principais mentiras, segundo o site, no último 1º de abril, mentiras, foi amo você. Eu suspeito que foi na igreja. Porque é na igreja que a gente costuma dizer para uma pessoa que a gente nunca viu na vida, esta igreja ama você. Como? A tendência é você me amar porque eu sou de fora e vou embora amanhã. Difícil é você continuar me amando se eu congregasse aqui e começasse a pregar umas coisas que você falava, esse cara está pregando isso porque ele me conhece. O grande desafio de Jesus não é amar os discípulos à primeira vista, é passar 3 anos com eles e conseguir continuar amando. Esse é o grande desafio. Amor que implica convivência é mais sério do que amor que implica apenas admiração.
Já percebeu que toda igreja que você vai uma vez dá vontade de você congregar lá? Que igreja tremenda, hein? Pastor, aqui é top, o louvor é maravilhoso, acho que eu vou congregar aqui. Vai lá, fica um mês lá. Você vai descobrir uma rede interminável de fofocas, obreiros que dão problema, gente tribulosa, é ou não é? Um pastor estava evangelizando, uma moça falou, eu não vou na sua igreja, pastor, porque lá tem hipócritas demais. Ele falou, não, pode vir, tem espaço mais um. Lá é tranquilo. Uma das principais mentiras ditas no último 1º de abril foi amo você. Olha isso aqui, ó, um garotinho numa pesquisa num comercial de televisão, uma pesquisa aqui, eu achei fantástico. A menina, a repórter pergunta para o garoto, qual é o seu desejo? Olha o que o menino responde, esfregar a lâmpada e quando o gênio aparecer e me conceder 3 desejos, eu pediria mais 3. O moleque zerou o gênio. Olha o nível de desejo, é insaciável a fome. Eu não quero só 3 desejos, eu quero mais 3. Isso não vai parar nunca, ele vai pedir mais 3 depois. A fome de desejo, eu preciso. Ou seja, aqui é a diferença que eu estava conversando com o pastor. A diferença entre fome e vontade de comer. Essa é a diferença. Uma coisa é fome, você vai lá, come a porção que você precisa, os nutrientes e passa. A vontade de comer gera um negócio chamado obesidade, aí já é o problema. Alguns filósofos trabalham com o conceito de obesidade espetacular. A obesidade seria quase a mentira da gravidez. A gravidez engorda, mas em 9 meses te devolve algo. A obesidade nem isso faz, mente o futuro. Isso também é gula. Gula não é só quando você come até se empanturrar. Gula é quando você mata os afetos, olha para alguém com ódio e diz, eu vou te engolir. Também é gula. É aqui que você se perde. Porque aqui você come gente, corações, abocanha. Salmo 14. Comem o meu povo como se come pão. É por isso que toda sexualização exacerbada, pornograficada, erotizada ao extremo, se refere ao sexo como comer alguém. É por isso que toda pornografia visa o corpo da mulher, nunca o rosto, porque o ser humano é o único animal que faz sexo olhando no rosto. Despersonalizar o rosto é comer apenas o corpo, objetificá-la a ponto de torná-la um objeto, assim como se come uma comida, se come uma mulher, joga ela de lado, mata os sonhos e arrebenta com ela. Por isso que a pornografia destrói quem o homem é aqui, ó, porque não é apenas o que ele é como sexo, é o desejo dele de objetificar coisas, abocanhar gente e se demonizar no processo. Fome de afetos. Tá tudo bem aí? Que vai piorar. Tem mais um aí, ó. Cláudio Tebas é um palhaço, literalmente, só que um palhaço que trabalha com uma série de teorias da comunicação. E ele fez uma série, está lá no YouTube, depois você dá uma olhada, chama Fala que eu não te escuto. Ele disse que nós temos um sério problema na escuta. Olhe para mim. A série consiste de ele e alguém num carro, parando, pedindo informações para as pessoas, só que ele fala uma coisa que, só para mostrar que a pessoa não está ouvindo, para vocês terem uma noção. Ele vem com o carro, ele para assim, tem um garoto em pé, ele chama o menino e fala assim, onde é que tem uma casinha aqui que tem uma senhorinha morando? O cara fala, é ali no canto. Ah, tá, porque eu vou lá sequestrar ela? Dá para ir por aqui? O cara fala, vai, você vai por aqui, vira à esquerda. Ele chega no mercado e fala para a menina, no mercado, onde é que tem um negócio para fazer bomba? Eu quero fazer uma bomba para explodir lá em casa, e precisava colocar uns negócios. Ela fala assim, ó, na outra fileira, na fileira de lá tem. Fala que eu não te escuto. Você não está ouvindo, só está vendo a boca mexer. Só escuta a primeira frase, não termina o resto. É aqui que nasce a heresia. Você escuta parte de uma frase, faz um recorte num vídeo, bota na internet, arrebenta com um pregador e diz que ele mentiu. Não é heresia, o demônio foi você que cortou as falas, fez um significado, montou uma narrativa e se tornou o Deus dessa religião. Mentira não é só quando você altera a verdade. Mentira é quando você esconde a verdade e se transforma na verdade do lugar. Por isso que é tão sério, por isso que é tão perigoso. Olha aí, ó, o mundo é um lugar com profunda fome de afetos. Para esse tipo de fome, Jesus propõe uma solução radical e simples. Dai-lhe vós de comer, ativem a percepção e abram as sacolas. Sabe o que Jesus está falando? Em outras palavras, é tempo de você entender agora e ler na igreja as fomes de afeto, se colocar no lugar disso. Eu quero que isso seja verdade. Eu quero me tornar a resposta da oração de alguém. Olha que tremendo aconteceu comigo. Eu lá no Rio de Janeiro, estou pregando numa igreja, chegou uma irmã para mim e fala assim, pastor, há 20 anos atrás, não me lembro bem na época, quanto que ela falou, 14, 15 anos, atrás eu estava em oração e eu pedi a Deus que levantasse alguém com conhecimento e sabedoria para me explicar esse texto, que é o texto da minha conversão, texto da minha vida, e eu não sabia o que ele significava. E naquele dia eu preguei sobre aquele texto numa exposição bíblica, assim como eu vou fazer à noite, direto do texto.
E ela ficou tão encantada com aquilo, pastor, que ela falou para mim: olha, pastor, hoje eu louvo a Deus porque hoje o senhor veio aqui e explicou para mim 15 anos, 20 anos depois. Na hora eu fiquei pensando, mas que coisa. Eu falei para ela: irmã, sabe o que aconteceu aqui? Um momento divino, porque no exato momento em que a senhora orou, porque a Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como o dia de ontem que passou, Ele não é preso à perspectiva de tempo que a gente tem. Então quando a senhora começou a orar, Deus já começou a responder, me levou para o seminário, fez alguém bancar o seminário, me fez estudar, gostar de interpretação bíblica, me levou para dentro do texto. Deus fez tudo isso se arrastar por 20 anos só para chegar aqui hoje e responder a sua oração. Transforme-se na resposta da oração de alguém. Você não é alguém que está aqui só para alimentar problemas, mas para se transformar em soluções. Se tem alguém sofrendo aqui, vai lá e abraça. Se tem alguém precisando de vida aqui, vai lá e comunga da vida que Deus te deu. Tira da sacola aquilo que Deus te deu e atinja pessoas e mexa com vidas. Vocês estão entendendo? Olha que eu botei alguns verbos aí, ó: repartir, compartilhar, doar. Não são apenas verbos da generosidade, são atividades do reino. Ser cristão é saber que o pão não é só meu, nem os abraços. Quer ver uma coisa? Você só pode orar Pai Nosso se você conseguir orar Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Não é pão meu, é pão nosso. Se o Pai é nosso, o pão não é só meu. Se você orar Pai Nosso aqui, ninguém mais morre de fome perto de você. Orou Pai Nosso, a comida não é mais sua. Orou Pai Nosso, o pão não é mais seu. Orou Pai Nosso, ninguém morre de fome perto de você. Se você orar Pai Nosso, o pão agora também é nosso. Todo mundo come da mesma comida que a gente comeu. Terceira fome, olha que tremendo: fome de presença. Você não come 1 milhão de fotos, é ou não é? Irmãos, deixa eu falar uma coisa terrível. A gente está vivendo uma geração tão apaixonada pela imagética, a imagem em si, que a gente esqueceu que imagens capturam presenças. É estranho isso. Tem muita gente que já nem quer mais tipo assim, a pessoa gosta tanto da imagem que quando o real apresenta, ela assusta. E geralmente assusta porque você já percebeu que hoje existe 7.000 filtros para cada foto? O indivíduo tira foto, é tanto vídeo, é tanto filtro, é tanta coisa. Quando termina ele fala: lindo, não é mais você. Esses dias eu estava vendo um vídeo, o cara falando assim: como transformar as suas fotos. O cara colocou tanta coisa: saturação, cor, imagem, brilho, som, puxa para frente, avança para trás, mexe no fundo, mexe. Quando terminou, irmão, parecia uma obra-prima, Michelangelo. Era só a senhora na praia. Uma das coisas que a gente perdeu é a alegria de se acompanhar normais. A gente vive numa doença onde todo mundo acha que é super. Eu queria que por um momento você agradecesse a Deus se você ainda é comum. Agradecer a Deus por ser normal. Agradeça a Deus porque você acorda todo descabelado. Agradeça a Deus porque às vezes só a graça para te ver no espelho. É normal, é comum, é da gente. Agradeça a Deus, irmão. Comer arroz, feijão e ovo de vez em quando. Agradeça a Deus, tem dia que você vai vestir a camisa, ela não fecha. Amém. Agradeça a Deus que tem dia que só a graça do Cordeiro para suportar você. Você está injuriado, não quer falar com ninguém, está com raiva do mundo. Glória a Deus se você é gente. Deus não chamou ninguém aqui para ser um robozinho perfeito de mídia. Deus não chamou você para ser um mini anjo com surto de celestialidade. Deus não chamou você aqui para achar que é a quarta pessoa da Trindade. Deus chamou aqui para lembrar você que você é gente, alguém que sofre, chora, erra, fracassa e é alvo do amor divino do jeito que é. Tem gente que está vivendo num nível tão desesperador que ele fica escravo dos outros. Por exemplo, eu no meu texto, no meu TCC na psicanálise, eu trabalhei uma amplitude do conceito de narcisista. É um pouco técnico, mas você vai entender. Todo mundo fala de narcisista. Eu sou narcisista, Narciso, deus grego da mitologia, que olhava para si mesmo, apaixonado pela própria imagem e tal. Todo mundo sabe disso. Só que na minha tese, que eu trabalhei um outro ponto. Dentro do mito de Narciso existiam a Eco. Eco era uma ninfa, uma deusa da época, que ela apaixonou-se por Narciso. Só que ela foi condenada pelos deuses a repetir só o final das frases, eco. Nós hoje somos uma geração muito mais eco do que Narciso. Você posta uma frase na internet ou uma foto. Se ninguém curtir ou replicar, você fica desesperado. Você precisa do eco. Até acabar. E quanto mais potente o eco, mais narcisista você se sente. Aí você posta uma foto e calcula 1000 compartilhamentos. Baita de um eco. Tem que postar uma para chegar a 2000. Eu tenho que potencializar o eco. Até que esse eco se transforme na voz completa. E você fica escravo do olhar do outro. Quer ver uma coisa? A pessoa mais triste de uma igreja
é aquela que é bonita e ninguém fala nada. Ela chega atrasada, ela se arruma cada vez mais, faz questão de passar pela igreja inteira, só de canto de olho para ver se alguém nota. A beleza é escrava da apreciação. O belo precisa do olhar do outro. Se o belo é belo, mas ninguém nota, ele se sente angustiado. Você já viu como feio é tranquilo? Feio é sossegado, irmão. Feio sabe que é. Olha que legal. Já resolveu esse negócio com ele vive em paz. Ele pode se achar lindo. É ou não é? Você já viu que o lindo não pode se achar lindo, porque a gente acha arrogante? E ele tem sempre que colocar a vara mais acima, nunca baixa. É o feio não. Se você for brigar com o feio, ele fala, minha mãe me ama. Quer competição maior? O cara é amado pela mãe. Quando o feio casa, ele é fiel. Né? Alguém me amou. Enquanto tal. É liberdade de associação de si. Agora o belo, olha que interessante, quando o belo entra na igreja, participa da igreja, ninguém olha, ninguém nota, ninguém fala nada, ele fica angustiado, porque ele precisa, ao mesmo tempo, dos afetos e da presença. Ele se torna virtualizado demais, ninguém olha, ninguém enxerga. Pode observar que quando você está perto de alguém bonito que tira foto, parece que todos os olhares da foto vão para ele. Quem é essa mulher bonita aqui na foto? Isso causa em quem está ao redor uma certa inveja, uma angústia. E a inveja é um problema do olhar. A palavra inveja vem do latim in, prefixo de negação ou perfuração, videre, olhar. Ou seja, invidere, olhar com ódio. Você olha com raiva, lançando facas do olhar, no intuito de destruir o indivíduo. Só que essas facas nunca machucam ele, porque o problema do invejoso é com ele, não com o outro. Só que incham o olho de quem está lançando, é por isso que é olho gordo. Ou também tem um sentido de negação, ver não vendo, ver torcendo contra. Aristóteles dizia que o invejoso não quer o que você tem, basta ele que você não tenha. É a dor do olhar. No inferno de Dante, todo invejoso que entrava tinha os olhos costurados com arame, porque a maldição do invejoso é olhar para si. Quer ver só? Eu duvido aqui alguém tenha no final de ano, lá com a sua família, envolvida naquele imenso jantar de ceia, tem alguém na sua família, você já viu isso alguma vez? Alguém se levantar no meio daquela festa e falar assim, ó, eu sou a invejosa da família, já viu? Já viu alguém falar, eu sou invejoso aqui dessa casa, já viu? A inveja é um negócio tão ruim que quem tem quer se livrar dela. Dizem que o ápice da inveja é o invejoso com inveja de quem se livrou da inveja. Invidere. É aí que entra a revolução da graça. Aqui na igreja, se você quiser fazer um teste de saúde espiritual, é só você entender que toda vez que Deus usa alguém, você celebra. Se você celebrar, é porque os teus olhos não foram machucados pela inveja. Você está livre, qualquer um que brilhar, você glorifica a Deus. O brilho de ninguém machuca você, o brilho de ninguém destrói você, o brilho de ninguém mata você. Qualquer brilho é projetado sobre o outro. Cuidado com gente virtualizada demais, coisas virtualizadas demais, que não tem presença. Aliás, aqui eu vou fazer um ponto muito sério essa manhã. A gente precisa voltar a ter um cristianismo com mais presença, com carne, com cheiro de gente, coisa do abraço, da aproximação, da vida. Toda vez que a gente vive uma fé muito virtualizada, espiritual demais, ela é perigosa porque ela é anticristã. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus falando para os discípulos, sejam espirituais. Não existe essa frase em Jesus. Para ele não existia espiritualidade além da vida. Estar na vida era ser espiritual. Teilhard de Chardin escreveu, nós não somos seres humanos passando por experiência espiritual. Somos seres espirituais passando experiências humanas. Quanto mais carne você é, mais perto de Jesus você se torna. Não é o contrário. Quer ver uma coisa? Olha o que eu escrevi aí. Agostinho dizia, Agostinho é simplesmente Santo Agostinho, maior mente teológica depois do apóstolo Paulo. Ele dizia que lamber o pão pintado não mata a fome de ninguém. É verdade, se tivesse um pão desenhado aqui, você com fome, não adianta nada lamber aquilo lá. Muita gente vive de assistir ao Masterchef como se isso fosse ir ao restaurante. Quer coisa mais angustiante que você estar com fome de noite assistindo o Masterchef? E você já tentou fazer aquilo e deu errado? E aí você gasta dinheiro, não tem talento e bota a culpa na televisão, mas também não explicaram direito, não é? A mesma coisa acontece na igreja quando a gente promete para o mundo vem, chega aqui e não tem. Não transforme as transmissões da igreja online em Masterchef e Evangeliquez, que você promete, mas não mata a fome. O mundo não é o que aparece nas fotos da rede social. Eis uma verdade incômoda, mas estranhamente negligenciada. Acompanha comigo. Guilherme Stutz disse algo intrigante. Olha essa frase.
Costumamos dizer encontrei ele ou encontrei ela, mas raramente dizemos estive com ele ou estive com ela. Colecionamos encontros vazios de presença, acostumamos-nos com a imagem do outro e os seus múltiplos filtros, mas esquecemos da presença. Vivemos na era das aproximações falsas. E a aproximação falsa é muito pior do que a amizade verdadeira. Irmão, tem gente que tem o incrível dom de estragar a comunhão. Tem 3 pessoas conversando, ele se aproxima, mata a comunhão, todo mundo vaza. Porque ele não é crente, ele é chato. Se tem xiita lá fora, ele é chato aqui dentro. Ele quer porque quer provar os pontos dele o tempo todo. Tem irmão que não estuda para aprender, estuda para provocar. Ele quer saber qual é a cor da cueca do diabo lá no inferno, vai entender. E fica preocupado com essas coisas, não, vem atrás e acha ruim e cria uma página na internet só para colocar as coisas mais malucas que ele tem na cabeça, as maluquices mais as aspirações mais loucas que ele tem lá. É teoria da conspiração, é um monte de coisa. Para ele, o Messias já nasceu, o anticristo está perto da casa dele. É um negócio de doido, irmão. E não consegue ser feliz. Aí, a última estatística que eu vi, que já faz tempo, já está defasada, mas cerca de 60% da população dos hospícios do Brasil é feita de crente, que pirou geral na maionese e gosta, está fazendo vigília lá. Porque é uma fé sem presença, sem corpo. É uma fé que não senta para ouvir. É uma fé que não senta e diz eu não sei. É uma fé que não senta para simplesmente dizer eu preciso estar com os irmãos. Às vezes eu sinto falta, irmãos, de um culto onde a gente tivesse só pela presença dos irmãos. Que a gente pudesse chegar aqui, sentar e conversar juntos, abraçar, comer alguma coisa, trocar ideia entre nós, só para curtir a presença um do outro. A gente vive num culto tão virtual, embora presencial, que a minha pergunta essa manhã não é essa. Você já sentiu a presença de Deus? Não, a minha pergunta é: Deus já sentiu sua presença? Você veio de verdade? Ou está marcando presença? Assim, pô, o pastor já me viu, agora eu posso sair. Por que nós estamos aqui? Olha, eu amo esse tipo de clima que a gente está aqui agora. É um misto de constrangimento, vergonha. E é o exato lugar onde o Espírito Santo mexe. O Espírito Santo mexe muito além da sutileza das emoções. Ele mexe nessa coisa que faz a gente pensar e dizer, eu tenho que rever, eu tenho que sair daqui diferente. Se isso acontecer com 2 pessoas aqui, eu já saio feliz. Porque o Espírito de Deus começa sempre assim, 2, trabalha com um aqui, com outro lá, e de repente essa coisa multiplica. Jesus chega, abre a parábola do filho pródigo, dizendo, um homem tinha 2 filhos. 2 é o princípio de toda a multidão. Se tem 2, já dá para ter um aperto de mão, já dá para ter abraço, já dá para ter batismo, já dá para ter ceia, e já dá para ter confusão, briga, problema. Tem 2, tem o princípio da crise. A igreja é o mesmo processo. Acompanha comigo, não existe fome virtual. É dor real, fome é dor real, é necessidade que grita, é urgência presencial, ou você come ou morre, é ou não é? Simples assim, ó. A fome tem esse problema aí, quando ela se estabelece, ela é urgente, ela estabelece um princípio de urgência, se você não sanar a fonte daquilo, você morre. A mesma coisa acontece aqui, eu preciso que você entenda, Deus nos chamou para uma fé que tenha carne, vida, encarnada, que mexa com pessoas, que gosta de andar com gente, com os pés no chão, que seja aqui, ó, matando fomes de afetos, de encontros, de relações. Eu botei um negócio muito sério aí, dá uma olhada. Conexão sem presença é a antiteologia da desencarnação. Nós vivemos hoje uma fé desencarnada. Se Jesus é a encarnação, muita gente na igreja é o desencarnado, e isso é terrível, quer ver? Ó? As pessoas não atendem mais o telefone, manda um zap. E agora está pior, porque manda o zap 2 vezes acelerado. Dizem que hoje prova de amor é não acelerar o zap. Olha que coisa. Eu te amo, eu não acelero o teu zap. Imagina. Cruzar olhares no elevador incomoda. Ficar algum tempo sem passar o dedo na tela é uma tortura. Perder o celular é sofrer uma amputação. Você já viu o caso de gente voltando desesperado para casa, mexendo nos bolsos? Cadê o celular? Já viu? Desesperado para casa e volta naquela angústia. Meu Deus do céu, cadê o celular e tal? Não é? Informação sem afeto. Conversa sem voz, conexão sem presença, é a desencarnação, o revés de Jesus. E a pergunta, viramos diabos? O diabo é o desencarnado da história.
O diabo é que nunca encarnou, mesmo que tente, nunca consegue. Até porque, como dizia Lutero, se você quiser mostrar uma matéria para Satanás que ele nunca vai entender e que vai bugar o cérebro completamente dele, mostre a encarnação. Para ele não existe a ideia de um Deus tão grande encarnar num ser tão pequeno como a gente. O diabo nunca vai tentar e nunca vai conseguir fazer uma coisa dessa. Portanto, o cristão que não encarna se demoniza. Isso significa que você não pode simplesmente só passar pela mão do irmão, um pai senhor, sem graça, sem vida, nem nada, coisa de senha religiosa de quem vive na mesma máfia. Cumprimenta o irmão, passa, sai. É um negócio assim, passou, passeou, fui. Não tem nem vida. Isso também não significa que você deve encarnar a sanção e matar o irmão quebrando a mão. É a encarnação do equilíbrio. É entender-se, gente, é saber que a mesma glória que você tem no domingo no púlpito tem que estar com você na segunda-feira na porta da escola do filho. Que não adianta cair no espírito aqui e cair de tapa na esposa em casa. Que não adianta ter saias longas para ideias curtas. Que não adianta a gente ter uma igreja lotada de gente dizendo que vai para um lugar que nem sabe que existe. É o repensar a fé encarnada, de gente que sabe que é bom pregar para o fome que alimenta a alma, mas também a fome que alimenta o corpo, é estar perto das pessoas na vida, é entender que a igreja é o lugar onde a gente celebra a pessoa enquanto tal, sabe quem ela é, com o nome que ela tem, que eu não preciso o tempo todo ficar com vocês colocando rótulo antes do nome, sempre acontece, está lá autografando o livro, qual é o seu nome? Pastor, doutor, fulano de tal. Aí eu pergunto de novo, qual é o seu nome? Pastor, fulano de tal. Qual é o seu nome? Até a ficha cair, demora. Porque ele não nasceu, na RG dele não está escrito pastor, doutor. Está escrito o nome do infeliz, só isso. E se você acha que isso é implicância minha, Jesus chega para o Gadareno e pergunta, qual é seu nome? Que não é entrevista de demônio, tipo talk show celestial que umas igrejas fazem. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, cultura judaica, é o contexto de lembrar origens, lembrar genealogia, exercício que o diabo odeia fazer, porque lembrar tudo que ele foi, é lembrar tudo que perdeu sem possibilidade de retornar. Então ele odeia lembrar quem ele era, por isso que ele se esconde atrás de rótulo. O que ele diz para Jesus não é um nome, é um cargo, legião, porque somos muitos, muitos dentro de um. Se tem muitos dentro de um, esse um se perde, é sequestro de subjetividade, é arrancar a identidade do outro, perdido no meio da multidão, é olhar corpo sem alma, sem vida, desencarnado, legião, um trabalho. A lógica é, toda vez que a minha credencial de pastor valer mais do que o meu nome, eu me gadarenizo no púlpito, eu fico alguém que tem demônio demais e vida de menos, identidade demais, rótulo demais e individualidade de menos. A nossa sociedade é uma sociedade que é característica dos rótulos. É simples, irmão, você tem rótulo que nem percebe. Agora nós estamos sob rótulos. O orador, a plateia, é rótulo. Se você sai ali fora agora, você já é pedestre. No carro, dependendo de onde você sentar, tem um nome. Você é motorista, você é passageiro, é ou não é? Simples assim. Você está na escola, você é aluno. Você está no mercado, é consumidor. Você está no banco, é cliente. Você está na igreja, você é irmão. Em casa é a mulher. Que nome você tem? Aí você entra na fé cristã, Deus gosta tanto do nome que te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já chega com uma identidade caracterizada, você é de alguém. Você tem um nome, você tem uma história. Qual é o seu nome? O que isso significa para você? Olha o que eu coloquei aí, ó. É por isso que a pregação de hoje já não é com palavras, mas com presença. E eu fiz uma pergunta, existe fome de presença muito perto de você? Já sentiu? Eu queria que você fizesse um exercício depois na sua casa. Ou até na igreja depois, no dia a dia normal, quando acabar a conferência aqui, a escola bíblica. Procure pessoas na igreja com quem você nunca conversou, senta perto dela. Tenta fazer esse exercício. Se você só senta desse lado, no próximo culto, senta lá do outro lado. Tenta ver o culto por outra perspectiva. Vai na porta, chega lá do nada e fala perto das irmãs que fica na frente. Irmão, deixa eu ficar um pouquinho do seu lado aqui, ó. Só vendo as pessoas entrarem, pergunta o nome delas. Você vai ver como isso assusta tanto, assusta quem pergunta e quem está sendo perguntado. O irmão já pensa, o que eu fiz? Se te perguntarem o que eu fiz, você fala, você existe, isso é bom demais. Como é bom saber que você existe. Você não é um aborto social. Pode ser que as mídias, a política mundial brasileira nem reconheça você, mas não tem coisa melhor de saber do que você é alvo do olhar simplesmente do Senhor do Universo, que sabe quem você é, convive com você e conhece a sua plena estrutura. Eu queria fechar aqui essa manhã. Eu coloquei aí para vocês um texto do Daniel Guanais, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Recreio, no Rio de Janeiro, um cara muito bom. Olha o que ele escreveu, olha que tremendo.
Precisamos nos conscientizar do nosso lugar como agente de sociedade, de saciedade. O mundo tem fome, nós ainda temos pão. Olha o que ele escreveu. Uma lista de desejos que eu gostaria muito que também se tornasse os nossos desejos. Eu faço questão de ler isso aqui para você, para eu encerrar. Olha que tremendo. Os cultos mais bonitos estejam fora dos templos, nas casas, nas rodas de amigos, no serviço ao próximo. A estupidez dos que vivem para ganhar o mundo e perdem a alma seja considerada por nós atentado contra a sanidade, loucura. Não sejam as doenças ou as perdas, mas a maturidade o que nos levará a repensar valores e prioridades. Qualidade de vida tenha mais a ver com afeto trocado do que com bens adquiridos. Amor vale mais que profecia, sabedoria mais que mistério e domínio próprio mais do que falar em outras línguas. Ninguém leve a sério alguém que não seja capaz de rir de si mesmo. O desejo de ser abençoado tenha como principal motivação o desejo de abençoar. Cuidar da saúde e trabalhar com ética sejam tão espirituais quanto ler a Bíblia e fazer oração. A consciência da graça de Deus não nos faça banalizar o compromisso com a santidade da vida. Todos e cada um de nós se pareça mais com Jesus de Nazaré. Leva isso aí para a sua vida. Que isso aí seja uma espécie de técnica de você fazer harmonização espiritual. Enxergar a sua vida cada vez mais parecida com Jesus de Nazaré. Amém? Fica de pé, por favor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã tão proveitosa, Pai. Que o Teu Espírito nos ajude aqui, Senhor, a levarmos tudo isso que a gente ouviu aqui para a vida, Senhor. Que não seja só mais uma palavra que passa pelo canal auditivo e não atinge a alma, Pai. Mas que a gente saia daqui com um novo jeito de ser e viver, caminhando no chão da Tua palavra com outra perspectiva. Que ninguém passe perto de nós sofrendo asfixia da alma e não seja socorrido imediatamente pela graça que habita em nós. Transforma essa igreja, Pai, num restaurante que mata as múltiplas fomes do mundo. E que a gente possa sair daqui com a Tua graça a tal ponto que a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus.